Oi, Cristiano, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo? Certinho? Maravilha. Tu me vê bem, me ouve bem? Sim, tudo certinho. Legal. Oi, André, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Cristiano? Maravilha. Bom dia, André. Certinho? Tudo certinho. Coisa boa. Vocês falam da onde, gente? Cristiano, fala da onde? Caxias do Sul. Beleza. E André? Também de Caxias. Legal. Como é que tá o tempo aí? Esfriando. Tá com uma cara de concha. Não tá muito bom. Mas tá sol ou tá nublado? Tá nublado. Tá nublado. Vai chover, É, eu acho. aqui em Porto Provável. Alegre tá sol, mas tá caindo a temperatura também. Normalmente aqui é 2 graus a menos que aí. Aqui agora tá 15, mas tá caindo. Né? Hum. Hoje vai ser. Salve, salve a todos, muito bom dia. Cá estamos juntos de novo para o nosso segundo encontro, num total de três. Eu, professor Fábio Capec, e vocês, na disciplina de pós-graduação da UniFTech, Gestão de Fornecimento e Gestão de Fornecedores e Contrato de Fornecimento. Então, nossa disciplina, que é dividida em dois blocos. O primeiro bloco, 12 horas comigo, e o segundo, 12 horas com a professora Fernanda. Comigo, gestão de fornecedores, a parte operacional, e com a professora Fernanda Pimentel, a parte dos contratos, que vai se suceder na sequência, né, da nossa disciplina. Então, na data de hoje, de maneira síncrona, nós estamos, então, no segundo encontro. Ontem, no dia 11, nós fizemos o primeiro, e no dia 18, nós faremos o nosso terceiro encontro síncrono, né? Todas as aulas estão sendo gravadas e estarão à disposição de vocês. A aula de ontem eu estou baixando agora, e assim que, em paralelo aqui, a nossa síncrona aula de hoje estiver baixada, eu vou ver se eu uploadizo ela para o YouTube e passo para você e coloco lá no ambiente virtual do portal o link para vocês poderem acessar, tá bom? Então vamos nessa. Bom dia mais uma vez a todos e vamos aos trabalhos. Então vamos resgatar o que ontem nós conversamos, tá? Então quando a gente fala de fornecimento, o primeiro filtro básico é o operacional, né? Então a gente tem que pensar na colocação dos pedidos, né? Das compras, o que a gente vai pedir para ser fornecido. E nessa colocação de pedidos, nós temos que ter a capacidade de dimensionar a quantidade e as qualidades diversas demandadas por nós. Então, quantidade, ok, qualidades, entenda-se aí todas as especificidades que nosso produto fizer necessário. Então, por exemplo, tamanhos, cores, propriedades físicas, químicas em geral, formato do SKU, né, da unidade mantida em estoque, do formato da carga, prazo. Eventuais questões administrativas também podem entrar nessa dimensão qualitativa, como forma de pagamento, fracionamento do pedido e etc. Tá bem? Então, isso seria a visão superficial operacional da gestão de compras, da gestão do fornecimento. Nós vimos que esse primeiro filtro ele é muito básico, ele é muito superficial, embora, obviamente, necessário. E aí nós entramos nos outros filtros, nas outras camadas que podem e devem, né, nos dar diferenciais competitivos. Como, primeiramente, sob qual ponto de vista a gente tem que enxergar o fornecimento. Então, o fornecimento ele tem que ser visto como um início ou um contínuo, que eu não vou aqui determinar quem vem primeiro, em relação a vendas, passada por produção e depois vendas. Então, ou seja, para que a gente compra itens de fornecimento? Para produzir, qualquer que seja o nosso processo produtivo, fabril, montagem, serviços, etc., para que depois de produzido aquilo que a gente se propõe a produzir, a gente parta para o comercial, para a frente comercial e venda, né?
Então, o fornecimento ele é, de uma maneira ou de outra, um contínuo dessa linha. Há empresas que raciocinam com o fornecimento primeiro, para depois ver o que vai, quando vai, enfim, todas as questões produtivas. Há quem raciocine com a questão produtiva para depois olhar para o fornecimento. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora ainda. Mas o fato é que a primeira grande sacada, já não mais superficial, é essa, que a gente tem que ter a visão de que tudo aquilo que a gente está pedindo para o fornecedor, mais hora, menos hora, vai ser transformado, produzido, e mais hora, menos hora, vai ser comercializado. Ou seja, na prática, se eu chego para o meu mercado, consumidor, na relação comercial com ele, e digo, comprem comigo porque o meu diferencial, os meus diferenciais são custo, entrega, qualidade do produto em durabilidade, qualidade do produto em certificação ambiental, em sustentabilidade social, em inovação, em design, em qualquer tipo de quesito qualitativo. Então, eu estou dizendo isso para o meu mercado, comprem comigo por causa disso. Ou seja, convém que eu puxe isso do meu fornecimento. Por que convém? Primeiro, porque o mundo não é perfeito e não necessariamente a gente tem à disposição, em termos de fornecimento, exatamente de tudo aquilo que a gente se propõe a vender. Algum gap, alguma diferença, nós, no nosso processo produtivo, vamos ter que fazer essa simetria. Ok? Mas convém que nós puxemos, identifiquemos do nosso fornecimento, do nosso processo como um todo, não só do fornecedor, mas do nosso processo como um todo, essas competências que a gente procura vender. Até aqui, ok, gente? Isso é um ponto simples, mais ou menos, né? Mas não é tão trivial de se enxergar. Até aqui todo mundo enxerga isso, que não basta só colocar pedidos, que a gente tem que ter a visão de que fornecimento, o sistema como um todo, ele vai gerar transformação e depois venda? Até aqui, ok? Sim, ok. Sim. Muito bem. Indo adiante, como é que nós organizamos, então, o nosso debate? Eu mostrei para vocês a nossa planilha esta que eu vou de novo compartilhar aqui, onde da esquerda para a direita eu pedi para vocês já pensarem, para contextualizar, né, o trabalho que vão fazer. Um produto, de preferência uma coisa real, de que vocês trabalhem ou queiram trabalhar. Capec, tem que ser da minha empresa, tem que ser algo que eu, enfim, que eu produzo? Pode. Eu recomendo que vocês façam algo que seja real, que seja útil, né, para vocês. Mas também, eventualmente, se vocês quiserem pensar em um produto a ser proposto, que assim façam. Então, além do produto, diretrizes organizacionais, que daí aqui, para fins didáticos, eu estou botando tudo no mesmo saco, o que, obviamente, não é bem assim, né? O que eu estou colocando tudo no mesmo saco para compor aqui o pacote de diretrizes organizacionais? Eu estou colocando exatamente todos os elementos que compõem isso, ou seja, a missão da empresa, a visão, os valores, objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso, tudo aquilo que pode compor um planejamento estratégico organizacional da minha empresa, que no seu conjunto vão perfazer as diretrizes organizacionais. Enfatizando, estou no momento resgate de ontem, tá? Enfatizando tudo aquilo que a gente conversou sobre produto. Eu lembro, produto, gente, não é só os itens que a gente compra. Então, produto é sinônimo de solução. Então, quando você chega dentro daquela lógica nossa do contínuo, né? Fornecimento, produção e consumo. Quando você chega aqui na interface do consumo, o consumidor ele não quer saber exatamente se você está vendendo calçado, se você está vendendo chapa, se você está vendendo tarugo, metal, se você está vendendo ilhóis, qualquer tipo de produto em si. O consumidor ele quer saber qual é a utilidade, qual é o benefício, qual é a solução
que aquele produto nosso vai oferecer para ele. Então, se você está falando de medicamento, né, você produz medicamento, e esse produz de novo, né, não precisa ser uma fábrica, você produz no sentido de entregar para o consumidor. Produção é isso, é você colocar à disposição do consumo. Porque você pode comprar pronto, fazer um cross-dock e entregar. Essa é a sua produção, o cross-dock. Você está colocando à disposição do consumidor. Então, se você está trabalhando com produto, remédio, medicamentos, veja, para o consumidor o que importa? Que o medicamento resolva a sequela, a doença, enfim, a mazela que acomete, certo? Preservando efeitos colaterais, aquela coisa toda. E por que eu estou falando isso? Porque é a lógica que nós todos, imagino vocês, né? Pergunta até, quando vão numa farmácia, uma drogaria qualquer, e pedem lá um determinado medicamento e o atendente do balcão lhe oferece o genérico ou similar. E aí, vocês aceitam? Vocês levam? Como é que funciona para vocês? Hello, falem comigo. Normalmente, se os componentes ali forem os mesmos, até, né, dá para levar, dependendo da variação de preço. Mas teria que ser, no mínimo, a mesma composição. Vocês podem me dizer, muito bom, obrigado, Gabriele. Vocês podem me dizer a diferença de medicamento genérico para medicamento similar? Eu acredito que o genérico não é testado tantas vezes que nem o similar, o original mesmo, né? O de marca? Isso. E qual a diferença do genérico para o similar? O nome já diz, né? Fala aí, Gabriele. Mas o similar, eu acho que ele não tem a patente, né? Não é digamos assim, o proprietário inicial daquele produto, não sei explicar direito. Eu acho Não, que na a verdade... questão. Fala aí. Desculpa, Fala aí. é a questão, até onde eu sei, meio superficial, o medicamento similar ele foi testado para um mesmo tratamento. Já o genérico ele possui o mesmo princípio ativo. Perfeito. Então é bem isso. E essa questão aproveitando que a Gabriele colocou da patente, como é que funciona, né? Quem lança no mercado e arvora para si a patente, ele tem lá um tempo, que eu não sei agora se é 5 anos sempre ou se varia, mas tem um tempo de patente, ou seja, é exclusivo a venda daqueles princípios ativos por aquela marca que requereu a patente, que lançou o produto e requereu a patente. E aí, depois que expira esse prazo, que eu não sei se é tabelado, 5 anos, enfim, como é que é parametrizado, aí os genéricos entram em campo. O que são genéricos? São produtos iguais, com os mesmos princípios ativos, que nem muito bem colocou o André agora, só que são de outra marca, né? E o similar, o nome já diz, ele obtém, em princípio, os mesmos resultados, mas por outros caminhos, por outros princípios ativos. Então, eu não estou aqui para dizer o que é melhor, o que é pior. Só estou dizendo aqui que, quando nós chegamos, nós consumidores, com a carapuça de consumidor, a gente chega no balcão, o que a gente quer? A gente quer saber, quero o produto de tal marca, quero o produto que resolva o meu problema, ou quero o produto que resolva o meu problema de qualquer jeito. Então, assim, eu não estou aqui para cravar a resposta. Eu só estou dando a perspectiva do consumidor para nós, de novo, voltarmos a raciocinar da nossa interface com fornecimento. Então, se nós somos farmácia, o que importa para nós? Oferecemos soluções para os nossos consumidores. Existem maneiras e maneiras de você fazer isso. Não é correto dizer que só se pode oferecer soluções através da venda de produtos de marca, ou da venda só de produtos genéricos, ou da venda só de produtos similares. É do conjunto como um todo. Esse é um ponto, preste atenção, um ponto. Estou falando de produto, tá? Estou falando, de novo, dessa coluna aqui da planilha, ó, produto, beleza? Produto não é só o item A, o item B, não. Produto é a solução que ele se propõe a oferecer.
voltando ao exemplo do medicamento, farmácia, drogaria. Basta o consumidor levar o item ou ele não precisa saber como utilizar? Ou seja, quantos comprimidos, se for comprimido, quantos ml, se for líquido, de quanto tempo, por quantos dias. Aí vocês vão me dizer, tá, mas quem tem que falar isso para o consumidor não é a farmácia, é o médico, né, que prescreve. Não é? Não seria isso? Mas quem de nós nunca chegou lá na farmácia e pediu ajuda? Pô, como é que é a posologia, né? Como é que usa isso aqui? Quem nunca fez isso? Que nem todo remédio a gente precisa de prescrição médica, né? Alguns precisam, muitos não. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que a farmácia, que está ali como o meu exemplo de unidade produtiva, ela tem que ter capacidade de prover soluções para o consumidor. E neste exemplo ainda, há de se ter muito cuidado, né, do que se fala para o consumidor, porque se falar uma bobagem, uma coisa errada, né, uma posologia, por exemplo, errada, onde se deveria tomar 3 e se recomenda tomar 5, isso pode levar até um caso mais extremo de um óbito, uma complicação, né, terminal. Então, vejam a complexidade que é o produto em si no sentido da solução. Mesma coisa, ontem nós estávamos falando de carro. Quem é que lê, a não ser o André, que diz que lê o manual do carro todo? É difícil. Deveria-se ler todo mundo, né? Porque, afinal, quem usa carro deveria saber praticamente tudo sobre o carro. Ah, que preciosismo, Capec. Não, não é preciosismo. Porque qual é o melhor uso? Quer ver uma questão bem técnica aqui? Qual é o melhor uso para o freio ABS? Para começar a conversa, o que é o ABS? O que é o freio ABS? É para evitar derrapada, né? É o Auto Brake System, é isso? Exato. Tá bom. E então o freio ABS ele serve para evitar derrapada, ou seja, se você pisar ali no freio e as pastilhas, né, na hora de apertarem o disco de freio, e travar a roda, o ABS ele serve para evitar que isso aconteça. Mas verificou-se que esse processo gera uma trepidação, né? Porque daí o carro tá numa direção, dependendo da velocidade, dependendo do piso, etc., condições diversas que influenciam ali naquele vetor, essa frenagem, mesmo com o ABS, gera uma trepidação. E aí o que se criou? O EBD, que agora me fugiu o significado, só um pouquinho que eu até tenho que ver aqui. Me fugiu agora. EBD, se eu não me engano, é Electronic Brake Distributor, distribuidor eletrônico Force de Distribution. frenagem. Então, além do ABS, criou-se a figura do EBD, que serve para quê? Serve justamente para distribuir, né, harmonicamente essa trepidação. Mas e qual é o problema da trepidação? A trepidação ela tira o vetor, além de ser desconfortável, ela tira também o vetor da frenagem, o que não é bom. Claro que a gente está falando aqui, eventualmente, de uma velocidade muito alta para fazer uma diferença, assim, vai frear ou não vai, mas, às vezes, isso pode salvar uma vida, né? Então, aí eu pergunto, poxa, será que a gente sabe mesmo qual é a pressão que tem que botar ali no pedal para dar um melhor uso no ABS ou no EBD? Esse é o ponto, né? Pegar nós aqui, motoristas supostamente leigos, não engenheiros mecânicos de carro, como é que a gente vai saber usar isso? Ah, basta ler o manual. Aí vem aquele debate ontem, né, que eu estava falando sobre marketing, entre valor agregado,
que é tudo isso que a gente está conversando aqui, e valor percebido. Há um gap aqui entre os dois. Normalmente, o valor agregado sempre é maior do que o valor percebido. Por quê? Porque quem produz, obviamente, conhece o que está produzindo, ou supostamente, né, conhece o que está produzindo, e investe para agregar mais valor àquela solução. Então, nesse exemplo aqui que eu dei do ABS, do EBD, e assim por diante. Talvez até haja outros upgrades aí que eu mesmo não conheço. Mas daí até esse valor agregado todo ser nivelado com o conhecimento, ou seja, com quem vai usar, existe um gap. Por que existe um gap? Porque nem todo mundo é especialista nisso. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem disposição, saco, né? Para ficar ali aprendendo como melhor utilizar. Basta, beleza, eu piso no freio e a máquina que faça o seu trabalho. Isso é fotografia, né? Não estou aqui choramingando a realidade. Isso é uma fotografia, uma realidade. E, de novo, por que eu estou fazendo esse resgate aqui da aula de ontem sobre essa perspectiva? Porque nós, enquanto olharmos para fazermos a gestão de fornecimento, a gente tem que ter esta imediata percepção da relação com o consumidor, da relação com o comercial, passando pela relação da produção. Então, na planilha, quando eu peço para vocês que vocês me apresentem um produto não é sapato, não é calçado, não é o item em si, não é o serviço, manutenção, limpeza, não. É ao que se chega no consumo deste produto. Então, de novo, carro. Como é que normalmente são feitas as propagandas de carro? Ora, para que serve um carro? Não é para levar para lá e para cá? Mas normalmente não é isso, né? Não é assim que se explora as comunicações, né? Normalmente carro é associado ao quê? A status, a aventura, dependendo da proposta do carro, né? A aventura off-road, eventualmente, ou transporte de carga. Mas aí, quando é transporte de carga, não é só a questão de carregar ou não carregar, tem toda aquela inteligência do carregar, se transmite tração para qual roda com mais ênfase, etc, etc, ou seja, não te deixar na mão. Vocês lembram qual era o carro popular mais barato? Mais barato não. Qual era o carro popular mais vendido até o início dos anos 2000? Até o início dos anos 2000, o carro popular mais vendido era o Gol. Não sei se até 2006 ou 2009. Perdeu para o Palio naquela época. Mas o Gol, que sempre foi o carro popular mais vendido, paradoxalmente, era o carro popular mais caro, comparando os concorrentes ali, né? Da Ford, da Chevrolet e da Fiat. O Gol Volkswagen, né? Alemã. Como é que explica isso, hein? Como é que explica um carro popular cujo apelo principalmente é custo? Como é que explica ele vender mais e ser mais caro? Acho que naquela época a confiabilidade que se tinha no produto, robustez, levava a essa disponibilidade das pessoas pagarem mais por um produto similar. Perfeito, é por aí mesmo. O Gol, ele tinha aquele apelido de queixo duro, não sei se vocês lembram, não sei se vocês já dirigiram um Gol batedeira, aquele Gol a G1, né? Geração 1, no máximo geração 2. Eu não lembro se o geração 2 já era o Bolinha ou não. O 2 era o Bolinha. Era o Bolinha já? Então, o G1 tinha duas variações, porque o G1 tinha o batedeira velha, que não tinha nem retrovisor do lado direito, era um acessório. Então, o pessoal que é mais novo pode achar que eu estou de brincadeira, mas não. O retrovisor do lado direito, do lado do carona, era um acessório, não era um item obrigatório, que nem hoje, por exemplo, a gente vê aí airbag, né, como item obrigatório, ABS como item obrigatório,
nós sabemos que até pouco tempo atrás não era. Antigamente, anos 80, o próprio retrovisor do lado direito era acessório. Cinto de segurança atrás não existia, também era acessório. Enfim, mas a proposta do Gol, o diferencial do Gol, era o seguinte: era não te deixar na mão. Então, você realmente não ficava na mão por conta de pane mecânica ou pane de qualquer coisa. Primeiro, porque é Volkswagen, tecnologia alemã que realmente fala por si só. Segundo, que, como qualquer carro que dá manutenção, a linha de assistência técnica ela era bem coberta. Então, aí já é uma questão de gestão de cadeia de suprimentos por conta da Volkswagen, né? Por sinal, vocês sabem o que significa Volkswagen em alemão? Carro do povo. Então, a gestão da cadeia de suprimentos que a Volkswagen implantou permitiu que a gente brincava, né? Claro que isso é uma brincadeira, permitia que você encontrasse peças do Gol até numa padaria, qualquer lugar. Claro que eu estou brincando, né? Estou exagerando, no sentido de dizer que não era difícil. Vindo um pouquinho mais para frente no tempo, nos anos 2000 também, ou melhor, anos 90 ali, 92, 93, eu acho que foi quando o mercado brasileiro se abriu para outras marcas, porque até então só tinha 4 marcas, era Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. Aí quando o Brasil abriu, né, o mercado para outras marcas virem, vocês lembram de uma tal de Niva e Laada? Marca russa? Niva e Laada. Eu não sei se a marca era Sim, Laada, eu acho. Niva, acho eu que acho que era era Não, um lá. carro. tinha o Lada Era Niva e a Lada. Lada Laika. Isso, é. Isso aí, Eram isso carros aí. russos. Não sei se vocês conhecem a engenharia mecânica da Rússia, mas, gente, a engenharia mecânica da Rússia para qualquer maquinário é top referência, tá? Os russos, eles são muito bons nisso. Inclusive, hoje, por exemplo, em aviônica, eles são benchmark. Aviônica de asa fixa, aviões, e de asa móvel, helicóptero. Eles são referência mundiais. Mas, em carros, provavelmente também. Porém, não se adaptou aqui por diversas questões, questão de clima, porque carro tem muito a ver com temperatura, com a qualidade do ar, no sentido da quantidade de partículas de oxigênio, etc., etc., mas também com relação à assistência técnica. Então, tudo isso, vamos encerrar aqui esse resgate de hoje, para olhar para hoje, é o que eu quero mostrar para vocês da importância da gente olhar essa primeira coluna aqui, quando eu peço ali, ó, apresentar um produto / solução, na verdade, o que a gente tem que focar é na solução. Claro, você vai falar do produto em si. O produto que eu vou focar aqui é chinelo. Mas esse chinelo serve para quê? Se perguntar para minha mãe, está sujeito a ela dizer, serviu para te educar. Foi um instrumento pedagógico, para dar umas chineladas, às vezes, quando você estava precisando. Eu estou brincando, mas falando sério agora, Havaianas, pegar aquele chinelo Havaiana, né? Na época que só existia aquele chinelo ali Havaiana, que hoje tem milhões de desenhos, né? Formatos, etc., propostas e tal. Ai, gente, me perdoe, mas estou ruim. Mas antigamente a Havaiana era um chinelo só. Vocês sabem, um dos públicos que muito demandava a Havaiana era quem trabalhava com elétrica. Por quê? Já viram a grossura da base de borracha que tem Isso, aquilo? condução, né? Era um isolante elétrico aquilo. Sério, e era antigamente, né? Aquela coisa meio artesanal, as pessoas em casa mexiam no chuveiro, queimava a resistência, fazia aquela coisa, né? Tudo meio que por si só. Ou se chamasse o eletricista mesmo, que também era um artesão, o cara metia a Havaiana. Eu me lembro que quando a Havaiana arrebentava na parte da frente, a presilha da frente, a galera botava prego ali embaixo para segurar, uma coisa assim feia de ver, mas funcionava. E por quê? Porque a Havaiana era um ativo assim para trabalhar nessa parte elétrica boçal. A propaganda dizia que não solta tiras e não dá cheiro, mas
é meio forçação. Eu me lembro até que era o Chico Anísio, garoto propaganda, né? Bem antigo isso. Mas, enfim. Então, gente, de novo, para fechar esse raciocínio inicial, nós temos que olhar para fornecimento fazendo uma estreita conexão com a produção e o consumo, beleza? Tá. Diretrizes organizacionais é aquilo que o nome já diz, dá a direção que a organização quer ter perante o mercado. Ou seja, é a mensagem, e não só uma mensagem retórica, é a mensagem que vai se traduzir no bastidor produtivo, que vai apelar para o consciente do consumidor, no sentido de botar na cabeça do consumidor, pô, eu quero uma solução em durabilidade, pô, qual marca eu vou comprar, qual produto, qual solução eu vou comprar, de quem eu vou comprar. Então, as diretrizes organizacionais, elas têm essa meta perante o consumo de botar na cabeça, né, do consumidor o imaginário daquilo que se pensa, e, claro, dali para trás, fazer toda uma organização intra-organizacional produtiva e interorganizacional na relação com os fornecedores para, nesse conjunto, poder prover aquela solução do imaginário na cabeça do consumidor. Então, de novo, roupas, carros, qualquer coisa, você tem apelos diferentes. Você tem apelos para durabilidade, você tem apelos para design. Vamos pegar celular. Quando você fala hoje em celular, pensando em smartphone e tal, pergunto para vocês, será que todo celular concorre entre si pelo mesmo apelo? Que apelos tem um celular para concorrer? Falem para mim. Câmera, Fotos, mem- filmagens, memória, memória, bateria, né? Bateria não só no sentido da durabilidade, mas no sentido da emissão de calor. Que mais? Processamento, resolução Nível de de, tela. nível de customização, né? Customização de quê, Cristiano? Que o que você pode colocar nele a mais, né? Além de Ah, tá, aplicativos, né? entendi. Os aplicativos, certo. Boa. Exatamente, porque tem marcas que são fechadas, né? Exatamente. Então, veja, há uma série de apelos. Beleza, tamanho da tela, já falei, eu acho, né? E sobre o tamanho da tela, curiosamente, né, de novo, até o início dos anos 2000 ali, a trajetória, vamos dizer assim, da evolução das soluções, ó, a primeira coluna da minha planilha lá, a trajetória da evolução daquela solução em termos de tamanho de tela, ela ia na direção de quanto menor, melhor. Ou seja, os celulares, eles vinham numa caminhada de evolução em termos de tamanho, sob o ponto de vista do tamanho, cada vez diminuindo o tamanho. E eu me lembro até que, eu não me lembro o aparelho da Nokia que tinha, mas ele era tão pequeno que você até meio que perdia ele assim de bobeira. Mas era ótimo, porque antigamente quem é que usou tijorola? Que eram uns Motorola gigantes que você se pendurasse na cintura até te dava problema de coluna, de tão grande que era e pesado, de te jogar para o lado assim. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos assim. Antigamente os celulares eram muito grandes e eles foram evoluindo sob o ponto de vista do tamanho para sua diminuição. Mas aí veio o advento do smartphone. E aí a lógica inverteu. Foi, na verdade, se aumentando tela, porque daí precisava ter uma capacidade de interface com a tela em si, então tela pequena ficava ruim. E, curiosamente, vocês lembram dos Blackberries? BlackBerry era um ponto fora da curva, né? Qual era o grande apelo do BlackBerry? negócios, Negócios, mas e por detrás disso, o por quê? teclado. Tinha o teclado, Tinha um teclado, e além disso também qual era um grande apelo que ele tinha, que os outros não conseguiam, que criava problemas até com justiça de países? A criptografia dos dados. Então, até hoje, não se sabe como é que eles conseguem, ou conseguiam, não sei se isso aí já foi bypassado, criptografar dados trafegados ali. Concorda comigo hoje que um dos grandes dilemas na atualidade, né, de troca de informações é a privacidade, né?
Privacidade. Então, isso é uma coisa difícil. O BlackBerry ele tinha muito essa capacidade, tanto que os governos de determinados países usavam os BlackBerrys como aparelhos funcionais. Estados Unidos, o pessoal usava. Então, veja, na Casa Branca usava aquela coisa. Bom, então, voltando aqui. O que eu peço para vocês, então, aqui nesse primeiro momento é que vocês apresentem um produto / solução. Na verdade, o mais importante é a solução. E por que é o mais importante? Porque, à medida que você caracterizar melhor essa solução, você vai caracterizar melhor o direcionamento para o fornecimento. Da mesma maneira que as diretrizes organizacionais, também. A diretriz organizacional, ela primeiramente conversa com o consumidor, com aquilo que se espera que o consumo identifique na nossa empresa. Vou comprar dessa marca porque, claro que o consumidor não tem essa visão, porque as diretrizes organizacionais, que consta do plano de gestão, porque consta... Não, o consumidor não precisa saber do detalhe técnico de onde exatamente, qual parte da diretriz organizacional consta que a marca tal ela é boa em durabilidade, que a marca tal, produto tal, da empresa tal é boa em suporte técnico, é boa em resolução, sei lá qual que seja a competência, isso não importa, o consumidor ele não está nem aí para isso. Mas onde que estão essas competências consubstanciadas? Nas diretrizes organizacionais, tanto na direção do consumo como para dentro da empresa, no sentido da produção, e na relação com o fornecedor para poder dar suporte para isso. Beleza. A partir desse conjunto simples, desses dois elementos, solução, produto, solução e diretrizes organizacionais, é que vocês vão construir todo aquele resto. Tá? Então, todo aquele resto o quê? Primeiro, critérios de seleção de fornecedores. Quais critérios eu vou utilizar? Vejam, não é simplesmente sair jogando aqui, prazo, preço, entrega, custo, inovação, SG, logística reversa, qualidade. Não é só você jogar isso, gente. Aqui, se você quiser realmente só fazer isso, beleza. Lembra que ontem eu falei, vou repetir, não se trata de estar certo ou errado. Em hipótese alguma, eu vou dizer aqui, não, está errado você dizer que um critério de seleção de fornecedor é tempo de resposta do fornecedor. Claro que eu não posso dizer isso para vocês e não diria. Mas a pergunta não é em termos de certo ou errado, é em termos de adequabilidade. Será que está bem otimizado? Será que bem otimizado em relação ao quê? Ao primeiro bloco ali daquelas duas colunas. Quais? Solução e diretriz organizacional. Se você está buscando um fornecedor que tenha lá determinada competência, essa determinada ou essas determinadas competências, eu estou pedindo duas, gente, por favor, mas é só por uma questão pedagógica, né, para eu poder avaliar, porque não é só duas. Tanto que ontem já houve alguns de vocês aí que me disseram, Capec, eu estou fazendo mais porque eu estou levando isso daqui a sério na realidade da minha empresa e a minha empresa ela olha para mais competências, critérios de seleção. Legal. Estou pedindo dois, peço dois ali, né? Na maioria dos casos ali dos tópicos para fins didáticos, né? Para não ficar uma coisa ilimitada, só para poder avaliar vocês. Então, na hora de vocês selecionarem esses critérios de seleção, que não existe tabela com nomes, quais são os itens disponíveis? Isso não existe. Por quê? Porque eles têm que estar alinhados com as soluções que vocês vão comercialmente oferecer para o mercado. E aí, gente, não existe tabela que diga quais são os nomes, quais são as classificações, as terminologias dessas soluções. Eu pergunto para vocês já leram o livro de estratégia chamado Oceano Azul? Já ouviram falar? Então, eu recomendo a leitura, tá? Do livro Oceano Azul. O que trata? Por que eu estou mencionando isso? Tá? O que trata esse livro? A lógica do Oceano Azul é a seguinte: estimular ao executivo, à executiva, que pensem fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Há uma tendência natural da gente pensar exatamente aquilo que já existe. Então, ou seja, a gente busca os diferenciais nos quesitos que já existem. Prazo, custo, ESG, inovação, etc, etc. Está errado? Não. Essa dicotomia entre estar certo e errado aqui não tem vaga aqui nesse debate. Tudo pode estar certo, porém mais ou menos aderente, mais ou menos valorizado. Beleza.
Então, a lógica do Oceano Azul, ela estimula e ensina métodos de como fazer para você pensar em novas estratégias, em novos apelos. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do celular, né, dos smartphones. Então, celulares, eles vinham até os anos 2000, numa trajetória de evolução sob o ponto de vista da tela, de redução da tela, e aí daqui a pouco surgiu a tecnologia smart embarcada ao celular, telefone, a internet embarcada ao celular, e aquela lógica de evolução da tela ser para diminuir, inverteu. Começou a ser para aumentar. Vocês começaram a ver um aumento de tamanhos de tela, de portfólios, inclusive, de tamanhos de tela diferente. A variedade de tamanhos de tela começou a aumentar, a variedade e os tamanhos, né? Então, os celulares eles passaram a ser uns phlebets, né, que são fones tablets. Então, tinha mercado para todo gosto. Quero carregar no bolso, quero carregar na mochila. Voltando um pouco no tempo, dessa lógica aí de gadget, né? Vocês lembram quando criaram os netbooks? Qual era a proposta inovadora do netbook? O netbook veio para ocupar qual espaço? A facilidade de transporte, né? Era um computador menor, então era a praticidade, você poder levar e usar ele em qualquer lugar. Perfeito. Era um computador de 10 polegadas, né, de tela, menor do que o Note, que tinha ali 14, em sua média naquela época, início, nos anos 2000 até 2010, que eu me lembro que o netbook, eu acho que começou a surgir na segunda metade dos anos 2000, ali 2005 para frente. Que eu lembro que eu vi o meu primeiro em 2008. Eu vi, né? Beleza, então tinha esse apelo de ser menor, de ser mais leve, de ser mais prático, mas também tinha outros, como, por exemplo, ele tinha um custo menor, bem menor, inclusive, do que um notebook, porque ele não tinha memória, muita memória HD, memória rígida, hard disk. Vocês lembrariam qual era a memória padrão de um netbook? Quem não lembra não vai acreditar, mas é verdade. 6 mega. Mega, não é giga. Megabytes. Aí vocês vão me dizer, mas como é que pode? Como é que pode? Porque a proposta não era armazenar nada. Ali a proposta do netbook era ser um hub de internet. Ou seja, memória cache, você não armazenar coisas. Então também era um outro diferencial que permitia o barateamento do custo, porque o HD é um item de agregação de custos, né? Obviamente, né? Até hoje, né? Então também tinha isso. Então, veja, na época, não sei qual foi a lógica, mas isso aí foi uma lógica do Oceano Azul, né? Porque se pensava no Note no sentido de quê? De melhorar o desempenho, de melhorar a bateria, pensamentos esses, drivers esses, que até hoje persistem e não estão errados. Só que alguém teve essa ideia, não sei exatamente quem foi que teve, de, peraí, vamos propor aqui uma outra lógica de netbook nesse sentido, com esses diferenciais. Vai fazer uma coisa menor, mais prática, mais barata, mas que tinha ali essas limitações que justamente permitiam também o barateamento. Às vezes isso dá certo, às vezes não. Quem lembra do iPhone linha 6C? Não sei se era 6 ou 4. iPhone 4 ou 6, acho que era 6. C, da linha C. Lembra de que era? Qual era o diferencial? Eram iPhones com substâncias da montagem plástica mais baratas. Tentaram fazer iPhone mais barato, um iPhone mais popular. A Apple tentou fazer um iPhone mais popular. O que vocês acham? Deu certo ou não? Não deu certo. Eu não tenho a condição aqui de cravar porque não deu certo, tá? Mas relatos que eu tomei conhecimento não era nem por conta da questão do status, assim, né? Quem tinha iPhone ficava feliz de pagar caro. Não sei, não vou dizer por isso. Eu vou dizer pelo que eu soube, que foi pela questão da durabilidade mesmo.
As peças plásticas que permitiam um custo muito mais barato do iPhone, elas eram muito frágeis. Eu não me lembro se na época, nem lembro que época foi isso, mas também foi anos 2000, como é que era o desempenho das capinhas protetoras e tal, não sei. Eu sei que começou a dar muito problema de dano, danificar, e não colou. Vocês lembram da época do Mercedes Classe A? Carro Mercedes Classe A? Sim, sim. Qual era a moral? Era ser um Mercedes popular. Deu certo? Também não, né? Por que não? Neste caso, podemos afirmar, porque Mercedes é sinônimo de marca luxo, top. Então, não vingou, não vingou. Não foi bem aceito, isso aí teve uma péssima repercussão. E isso que na época a Mercedes nem era uma joint venture não tinha fundido com a Chrysler. Então, assim, não vingou. Então, de novo, gente, vocês, quando fizerem aqui o exercício, o trabalho, isso aqui é um trabalho baseado, pensado na vida real mesmo, tá? Então, esses dois primeiros blocos aqui, produto e diretrizes organizacionais, eles têm que servir como pivô para todo o resto, tá? Então, quando vocês pensarem em critérios de seleção, tem que estar conectando com a solução, produto e diretrizes organizacionais. Por quê? Então, quando eu peço aqui, apresentar 2 critérios e explicar, o mais importante é a explicação. Porque a apresentação, critério A, critério B, todos servirão. Não tem essa de dizer, não, esse critério aqui não existe. Existe dizer o seguinte, qual é a explicação desse critério aqui? É importante que a gente selecione fornecedores sob o ponto de vista do desempenho, sob o ponto de vista da entrega, sob o ponto de vista do que for. E lembrar, como ontem, né? Não me lembro se foi o Cristiano ou o André que colocou, as competências esperadas, os critérios, né, de seleção esperados, eles podem ser dinâmicos. Então, eventualmente, com uma mudança do mercado, as demandas esperadas do fornecimento podem alterar. Então, com a pandemia, vamos pegar eventos assim mundialmente significativos, né? Com a pandemia, a capacidade de entrega passou a ser o carro-chefe, porque isso aí ficou extremamente prejudicado por conta da pandemia. Depois da pandemia, entrou a guerra da Ucrânia, e também afetou mundialmente, e o Brasil indiretamente, para o bem e para o mal. E assim a gente vai indo, né? A nossa capacidade de planejar a demanda em função dos acontecimentos que vão ocorrendo. Vocês vão me dizer assim, Capec, mas será que realmente vale a pena a gente fazer esse tipo de exercício e tal? Sim, tanto geopoliticamente mundial como geopoliticamente local. Então, local, Brasil, local, Estado, e aí a gente vai ter que inevitavelmente passar por uma análise política, né? Quais são as diretrizes, vamos dizer assim, das políticas dominantes no município, no Estado, no país, no continente e no mundo, né? Esse exercício não adianta. A gente tem sempre que estar de olho. Por exemplo, já há muito tempo o Brasil tem que estar de olho nas políticas ESG, na questão do ESG. Por quê? Porque senão a gente fica de fora do mercado europeu, fica de fora do mercado americano, que exigem isso. E uma outra lacuna que ontem eu estava dizendo para vocês que existe na cadeia de suprimentos é justamente o compliance na cadeia. O que é o compliance na cadeia? É você ter condição de assegurar ao seu consumidor, ou seja, tu está vendendo lá para a Europa, para quem demande, né, essa competência de ESG, você ter a capacidade de compliance é ter a capacidade de assegurar para ele que na sua cadeia a montante, na sua relação com o fornecedor, não está tendo, por exemplo, incidência de trabalho indecente, de trabalho análogo à escravidão, sob o ponto de vista da sustentabilidade social. Então, o compliance também é você ter capacidade de dizer para o seu consumidor, compre comigo que esses meus produtos aqui são ambientalmente certificados. O que significa? Eles não provêm de área de desmatamento ilegal, porque desmatamento tem padrões legais para se fazer, né?
Então, você tem que ter essa capacidade de compliance, que, inclusive, esse ponto nós vamos entrar hoje. Mas, então, fechando então aqui o nosso resgate de ontem, então, critérios de seleção têm que estar alinhados aos 2 primeiros blocos aqui, de produtos e diretrizes. Colaboração e cooperação, da mesma forma. Confiança, da mesma forma. Então, vamos entrar já nos assuntos de hoje. Mas eu pergunto, até aqui o resgate, ok? Sim, ok. Beleza. Então, vamos lá. Ética e compliance, que é o próximo bloco aqui. O que nós podemos dizer sobre ética, gente? O que é, antes de entrar em ética nos negócios, o que é ser ético, hein? Vamos lá, assunto filosófico. Lembra num álbum de figurinhas dos anos 80, Amar é? Amar é você dizer que o seu parceiro, a sua parceira está bonita toda hora. Ser ético é? Falem para mim, por favor. É difícil responder isso, né? Acho que de forma bem superficial, né, professor? Bem superficial mesmo. Mas é, digamos assim, o básico da, né, trabalhar dentro da lei, seja, né, âmbito profissional ou pessoal, e não lidar com atividades, né, de cunho criminal, esse tipo de coisa, né? Não Beleza. trabalhar com desonestidade, com esse tipo de coisa. Ótimo, muito bom, Gabriel. Talvez resumindo, é agir dentro dos padrões convencionais. Que convenções tu está falando? Tipo, como a Gabriela falou, ser socialmente correto, como não trabalhar com mão de obra infantil, não ter trabalho análogo à escravidão, esses são padrões convencionais da sociedade. Tá bom. Deixa eu dar exemplos concretos para botar uma lenha nessa fogueira aqui. Trabalho infantil. Bom, até que idade a gente considera isso na prática? O que vocês acham, por exemplo, que não vou nem longe, tá? Eu já morei muitos anos na Amazônia, mas não vou nem longe para respeitar vocês que talvez não. Alguém conhece a Amazônia aqui? Norte do Não. país? Então, eu vou falar aqui do Rio Grande do Sul, tá? A terra de vocês, que eu também já tive o prazer e a honra de conhecer muitos rincões diferentes, muitas querências diferentes, tá? Já conheci lá Noroeste, região das Missões, já fui lá para Sudoeste, região de Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Campanha, mais no centro ali, Santana do Livramento, São Gabriel. Nesses lugares, Rio Grande do Sul, tchê, terra de vocês aqui, terra nossa, né? Será que você ter ali crianças, né, de 10 anos ajudando na lida da lavoura, ajudando na lida de qualquer trabalho, é algo ruim para a Não. família, para aquela sociedade? Não. Não é, né? Mas formalmente, agora subindo o escalão do raciocínio, legalmente falando, né, sob o ponto de vista de leis, menor de idade é menor que 18. Ou seja, até 17 anos, 11 meses, 29 dias, o vivente ali é menor de idade. Ah, mas existe a figura do menor aprendiz. Beleza? Qual é o piso de idade do menor aprendiz? Acho que é 14. 14. Então, beleza. Então, até 14, ou a partir de 14, se a gente enquadrasse dentro dos quesitos do menor aprendiz, beleza, a partir de 14 poderíamos. Pergunto, quantas crianças, talvez até do tamanho da gente ou maior, de 13, 14 anos, a gente não conhece, poderiam ajudar no trabalho ali, respeitando suas limitações físicas, cognitivas, psicológicas, etc. Quem de nós, se é que vocês não foram criados em ambientes assim, ou pelo menos não conhecem lugares, sociedades pequenas que sejam, comunidades,
que tenham como mentalidade, pô, nasceu, vamos trabalhar porque o trabalho dignifica. Quem é que nunca ouviu essa expressão? O trabalho dignifica o homem. O homem no sentido mais amplo, né? Homem e mulher. Estou botando lenha na fogueira, não estou julgando, tá? Não estou armando nenhuma arapuca aqui para pegar ratão. Adoro os termos aqui do Rio Grande do Sul. Pega ratão é maravilhoso. Mas não é verdade? E não precisamos ficar só no Rio Grande do Sul, tá, gente? Como eu disse, eu fui criado no Rio de Janeiro, morei muitos anos na Amazônia, e em todos esses lugares, mas principalmente na Amazônia, posso lhes dizer que a criança nasceu, começou a andar, ela já começa a ajudar em casa. E aqui no Rio Grande do Sul não é muito diferente também, não. E eu não estou aqui, em hipótese alguma, julgando, né? Não vou me atrever a entrar nesse mérito. Só que, aos olhares legais, Brasil, se você deixa uma criança menor que 14 anos em casa, sozinha, sem fazer nada, é abandono de menor, abandono de incapaz. Você pode ser preso por isso. Preso. A lei do Estatuto do Menor e do Adolescente. Da criança e do adolescente. Então, assim, é complicado, né? Esse papo da ética. Eu estou dando um exemplo só, tá? A gente poderia falar sobre consumo de drogas, a gente poderia falar sobre meio ambiente, questões ambientais. Quem é que não conhece aqui roças que fazem queimadas para poder produzir? Olha quanta briga isso aí não dá hoje em dia, né? No debate ambiental. Há quem diga que o boi, a flatulência do boi, o pum do boi, é responsável pela produção de CFC lá, do clorofluorocarbônico, de gás do gás metano, que destrói, ajuda a destruir a camada de ozônio. Então, há quem diga tudo isso. Enfim, eu não estou de novo aqui julgando, só estou colocando, Gabriele, como é difícil a gente ter uma harmonia, tá? Um consenso, e ética é isso. Ética, existem dezenas, que eu conheço, eu não sou filósofo, tá? Mas eu já, por um acaso, no meu doutorado, eu tive que estudar alguns conceitos éticos, e só nesses alguns foram mais de 20, foram 23, assim. Então, existem cientificamente reconhecidos que eu, não especialista, tive que lidar. Então, são mais de 20 que eu conheci, acredito que deva haver mais no mundo, né? Conceitos formais, cientificamente reconhecidos de ética, de modelos éticos. Então, é muito difícil, aí agora eu analisando, é muito difícil a gente ter essa capacidade de cravar o que é ético, o que não é. Na minha humilde análise, eu diria o seguinte, que ético, no mínimo, é tudo aquilo que vai além do que as leis cobram. Então, também tem um dizer popular que fala assim, nem tudo que eu posso me convém. Então, o que é o que eu posso? É o que a lei permite. Tá? Então, se a lei me permite fazer determinadas coisas, beleza, é legal, mas será que convém eu fazer? Aí já entra em cena a questão ética. Então, ou seja, eu não estou aqui com a pretensão de cravar, né, o que é o conceito de ética, mas e sim estimular a vocês todos a refletirem como é difícil essa cravagem, né? E qual é a importância disso, então, Capec? A importância disso é o seguinte: quem é que tem dúvida que é importante para a nossa marca, para o nosso brand, para o nosso produto, ter uma relação com fornecedores que possa ser dita ética? Alguém tem dúvida disso, que é importante? Você ter relações com fornecedores que são reconhecidos como éticos é importante. Aí, de novo, voltamos à questão inicial. Pô, mas o que é ser ético, né? Às vezes, gente, aí agora vamos para o mundo feio, às vezes, que acontece, né? Às vezes, os estereótipos éticos e antiéticos são fabricados.
e de maneira legal, às vezes. Como assim, Capé? O que você está falando? Ora, propaganda, marketing. Qual é a missão do marketing? É trabalhar o comportamento de consumo, através de diversas formas. Vocês não lembram que, eu não me lembro até que ano, mas seguramente anos 90, havia propaganda de cigarro. Cigarro, não há dúvida que é um produto maléfico à saúde, ruim. Ninguém nunca perguntou por que não se acaba logo com a produção de cigarro. É um mercado produtor de muito valor em cima. Quem mora em Santa Cruz aqui vai chiar, né? Está aqui no centro do estado, grande produção ali de tabageira, no mundo todo, enfim, tem isso. Mas nos anos 90, as propagandas de cigarro, quem é que pode me dizer qual era o apelo? O apelo era sucesso, era saúde, era balaca, sucesso com mulherada, com rapaziada bonita, com gente bonita. Vocês já perceberam que muitos produtos danosos à saúde têm esse apelo? Bebidas alcoólicas, né? Certas cervejas, por que botam mulheres e homens bonitos, corporeamente, né, falando, associados aí à bebida de cervejas ou qualquer outra bebida? Eu não sei exatamente qual é a moral, mas eu acho que eles querem que a gente entenda que você consumindo aquele produto, você vai viver aquele mundo ali. Cigarro, eu lembro perfeitamente. Pô, eu era adolescente, eu olhava aquilo, as propagandas da Marlboro, do Hollywood, River 90. Sabe quem era garoto propaganda do River 90? Cigarro, River 90? O Serginho Malandro. Serginho Malandro era saradão. E ele fazia propaganda velejando. Pô, então tu olhava aquilo assim, depois de velejar, aquela galera bonita, daqui a pouco sacava um cigarrão, pô, era mó onda. Ou como é que chama aqui no Rio Grande do Sul? Era mó balaca, né? E isso vai moldando a sua cabeça, vai moldando a sua cabeça. Por que todo mundo quer ir para a Disney? Por que todo mundo quer ir para Paris? Porque você vive vendo em filmes isso, você vive vendo romances, vive vendo diversão, aquela coisa, e você fica naquele imaginário. Pô, tu fica alimentando ali teu sonho de consumo. O dia que tu tiver condição, tempo e dinheiro, você acaba querendo ir. Então, nem tudo que é antiético, enfim, ou melhor, que faz mal, é antiético. Então, nesse caso, a época, hoje é proibida no Brasil propaganda de cigarro, por exemplo, né? Mas de bebida ainda tem, bebidas alcoólicas. Olha o assunto aí, drogas, estão para legalizar. Certamente sempre tem apelo e tal. Bom, não quero polemizar, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala de ética e compliance, primeiramente ética, tá? É um conceito difuso, para não dizer confuso, né? Difuso é que tem diversas formas de interpretar, depende da comunidade local, beleza? Beleza. O que nós, enquanto relação com fornecedores, não podemos incorrer é em ilegalidades. Isso aí a gente tem que estar coberto e abrigado. A gente não pode incorrer em ilegalidades. Para tanto, temos que conhecer as normas legais vigentes naquele contexto que a gente está lidando. Pode ser diverso. Então, se está importando, exportando, é uma legislação. Se você está comprando de outro estado, é uma legislação. Se você está comprando domesticamente aqui internamente ao Rio Grande do Sul, é uma legislação. Se é dentro do município, também tem outra, e assim vai, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado contra as leis. Agora, como é que tu vai além disso? Aí você tem que ter a sensibilidade além da lei, que é a da comunidade local. Se a comunidade local entende que aquilo ali, aquela prática é boa ou não, a gente tem que ter capacidade de perceber isso e, sendo boa, valorizar, não sendo boa, não valorizar, tá bom? E isso lembrando que produto tem a parte tangível, manufaturada, e tem a parte intangível, serviçal. Então, ou seja, atendimento, que é da parte serviçal, a gente pode trabalhar muita coisa aí para valorizar aquilo que de ético a gente tem na nossa empresa. Tá? Bom, e o que é a questão do compliance, gente? O que a gente poderia
colocar como compliance. Vamos aqui compartilhar a tela só um minuto. Eu acho que é estar em conformidade com a parte legal, né? Com normas, regras em relação às leis federais, políticas corporativas, coisas nesse Perfeito. sentido. O conceito de compliance é exatamente isso, é você estar em conformidade, você está em cumprimento ao regramento legal, perfeito. A questão é, como é que você comunica isso? Tá? Vocês já ouviram aquele outro ditado popular, não basta ser mulher de César, tem que parecer? Já ouviram esse ditado? Ele é um tanto quanto machista, né? Então, eu vou tirar aqui o conceito da mulher de César. Não basta você ser, mas você tem que parecer. Não importa o quê. O que significa isso? Significa que você pode estar agindo, a sua empresa, né? Na relação com o fornecedor, na relação interna à produção, na relação com o seu consumidor, a nossa empresa ela pode estar agindo dentro da lei. É o mínimo que tem que fazer? É o mínimo que tem que fazer. Não faz mais do que obrigação, ok. Mas convém a gente dar visibilidade para isso, porque é algo valorizável. A primeira finalidade é essa. A segunda é até coibir alguma má interpretação, quer seja por má fé ou por engano. Por que vocês acham, exemplo prático, por que vocês acham que empresas, eu não vou citar nomes aqui, mas empresas que lidam no setor petrolífero, costumam ter nas suas entradas das suas plantas produtivas uma espécie de mini oásis, jardins com bichinhos, com plantas e não sei o quê. Porque isso é arquitetonicamente decorativo? Não é por causa disso, não. Por que vocês acham que empresas que trabalham na cadeia produtiva de petróleo, normalmente nas suas plantas produtivas têm uma entrada física mesmo, né? Quando você chega ali, você entra, você vê mini jardim botânicos assim, normalmente. Por quê? O que vocês acham? Eu penso que é marketing tentar demonstrar que ela não tem um impacto ambiental. Exatamente. A ideia é associar a imagem da empresa com a competência de quem se preocupa com o meio ambiente. Para quê? Para quando eventualmente acontecer algum problema, não imediatamente haver um genocídio público, sabe? Essa empresa só quer saber de lucro, não quer saber de nada de meio ambiente e tal. Não, pô, normalmente as pessoas, caramba, mas essa empresa ela cuida e tal, ela participa de ações de meio ambiente, aquela na Semana do Meio Ambiente, que eu acho que é setembro ou outubro, na Semana Mundial do Meio Ambiente, ela faz ações, ela patrocina o Projeto Pescar, enfim, ações discricionárias e tal, e aí já poderíamos misturar com ações sociais também, campanhas do agasalho, adote uma praça, né? Planta ali uma árvore na praça da cidade e bota a placa lá, aqui tem empresa tal, que está lá debaixo daquela árvore lá. Então, qual é a finalidade disso? É justamente fazer já uma pré-conscientização perante ao mercado, perante aos stakeholders em geral, daquela marca, né? Pô, aquela marca é uma marca preocupada com o meio ambiente. Não vou, de novo, não estou aqui para julgar, dizer se isso é uma ação efetiva ou mais para parecer. Não vou falar isso, mas é válido, tem o seu impacto, principalmente quando alguma coisa de errado acontece. Tá? Essa marca aí que nunca fez nada e tal. Agora, se é uma marca que está sempre envolvida em campanhas e tal, pô, mas como é que pode? Você já olha com outro olhar de cara, assim, sabe? Quando acontece algum problema. Então, o compliance, ele não basta só você fazer o que está previsto, né? Agir dentro da lei, mas você também tem que fazer um esforço a mais para parecer dentro da lei. A maneira de objetivar isso, a gente vai trabalhar mais nos KPIs, que é o que mais vai dar trabalho no dia de hoje para vocês, tá?
Mas a lógica do compliance é essa. Então, compliance é você agir dentro das normas previstas, beleza? Mas a sugestão é que vocês, além disso, não só sejam, mas pareçam. Vocês entendem essa lógica do ser e parecer? O parecer é ir além. Que às vezes tu é uma empresa que prima pela correção, mas não aparece. É a brincadeira da galinha que põe ovo, mas não cacareja. Pô, ninguém nota, ninguém percebe. Quem não é visto, completa o ditado. Quem não é visto, não é... Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Quem não é visto, não é lembrado. É cruel, mas é real. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Ética e compliance, o que eu estou pedindo para vocês? Então, apresentar uma é pedagógico, tá? Uma competência nas dimensões ética e compliance e explicar, que é o mais importante, como é que essa competência agrega valor. Então, de novo, o que é básico aqui das empresas fazerem na questão da ética ali, né? Uma campanha subsidiária, uma campanha discricionária, de natureza tanto ambiental quanto social. Não vou aqui limitar as categorias, qualquer que seja. Então, você ir além da legislação, porque a legislação não manda nenhuma empresa fazer isso. Diferente, por exemplo, de balanço social. O que é um balanço, né? Você botar ali ativos e passivos e calcular as resultantes. Tem legislação que regula quando se tem que fazer balanço social. É diferente, né? Então, ações sociais é uma coisa e balanço social é outra. Então, gente, o que eu peço para vocês aqui nesse bloco é isso, que vocês, então, digam uma competência ética ou de compliance, que vocês entendam que agregue valor e, principalmente, expliquem, tá bom? Aproveitando aqui que já estamos na tela, ESG. Então, mesma coisa. Aqui, eu já especifico, tá? Então, aqui, E de environmental, de meio ambiente, né? S de social e G de governance. Eu vou deixar aqui num nível único, num pacote único, tá? Honestamente, André, que ontem já começou a fazer puxando, né? E os outros que quiserem se puxar, façam uma para cada. Então, onde eu pergunto ali, apresente uma competência de ESG e explique como agrega valor, quem quiser se puxar um pouco mais, faça uma competência de meio ambiente, uma competência de social e uma de governança. E explique como cada uma delas agrega valor. Mas isso para quem quiser ir além. O mínimo aqui pedagógico que eu estou pedindo é ou uma ou outra. Então, apresente uma competência ou de meio ambiente, ou de social, ou de governança, que você vai pôr na relação com o seu fornecedor, vai cobrar o quê dessa relação, vai implantar o quê de meio ambiente, social e governança. E, mais importante como que esta medida, ESG, vai agregar valor. Ok? O que são medidas de meio ambiente? Qual é a legislação que regula meio ambiente no Brasil? Nós temos o Código Florestal, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se eu não me engano, é a Lei 12.305, de 2010. Temos certificações, então nós temos bastante referência para nos pautar sobre ações de meio ambiente, na relação com o fornecedor, ok? E na relação social, nós temos modelos diversos de responsabilidade social corporativa. Temos desde parâmetros da ONU, OIT, Organização Internacional do Trabalho, como temos parâmetros locais de cada país. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Instituto Ethos. Deixa eu escrever aqui. De responsabilidade social corporativa, que fica em São Paulo, que preconiza ali um grande checklist de 512 quesitos, se eu não me engano, divididos em 30 grupamentos de famílias diferentes, que, no seu conjunto, perfazem responsabilidade social corporativa.
tá? Então, está disponível, quem quiser entrar lá, tem lá, é como se fosse um grande checklist. A empresa faz isso ou não? Então, é bom para quem quiser implantar isso, ver o que denota, de fato, ser socialmente responsável, tá? Então, no site lá do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, tem esse checklist disponível. Mas temos outros vários modelos, né? O modelo mais conhecido no mundo é o modelo norte-americano, de uma pessoa chamada, quem criou foi um tal de Art B. Carroll. Deixa eu ver se eu digito aqui. Que prevê lá uma pirâmide, né, dizendo que as empresas, para serem socialmente responsáveis, elas têm que respeitar os quesitos econômicos, ou seja, uma empresa que não é lucrativa, ela não é socialmente responsável. Subindo a pirâmide, além de ter que ser economicamente responsável, a empresa tem que ser legalmente responsável, que a gente já conversou aqui antes, tem que atender requisitos legais. Aí sobe, os dois últimos degraus ali da pirâmide tratam sobre ações discricionárias, né? Então, ações filantrópicas, etc, etc. Então, é um modelo bem tranquilo de se entender. Quem quiser também abordar por isso, pode ir. Então, voltando aqui para a nossa planilha. Sim, e governança, né? Vamos falar de governança. O que é a governança, gente? Vocês podem me dizer, Capec, governança é na relação com o fornecedor? Digam para mim, por favor, o que vocês entendem? Ou até o que fazem, né? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar? Talvez a definição, eu não me recordo exatamente, mas ela é pautada em eu entendo que 4 ou 5 pilares principais, como transparência, equidade, responsabilidade corporativa, prestação de contas, se eu não me engano, entra também dentro da questão de governança. Agora, a definição correta, não, sinceramente, não me recordo mais. Nem estou pedindo definição, André, eu estou pedindo na prática. Assim. O que vocês, na prática, entendem? Ter governança, Capec, nas relações com fornecedores é fazer o quê? Na prática, esquecem conceitos. Esqueçam Não, conceitos. como você mesmo comentou ontem, a questão do fluxo de informação de forma transparente já é um passo importante para políticas de governança, né? Eu acho que pode-se começar por aí, né? Beleza. Moçada, governança já fala por si só. É governar, é capacidade de você governar. Então, eu vou botar uma metáfora aqui do guarda-chuva, tá? Você ter governança nas relações, no nosso caso aqui da disciplina, com fornecedores, mas poderia ser nas relações com o consumidor, poderia ser na relação intraorganizacional da nossa própria empresa. Você ter governança é você ter capacidade de governar. E o que é capacidade de governar? É capacidade de dirigir aquelas ações para os caminhos que você, empresa, né, responsável, entende serem os melhores. Essa capacidade de governar, ela pressupõe que você tem capacidade de diagnóstico, de acompanhamento. Então, por exemplo, na relação com o fornecedor, governar a relação com o fornecedor pode ser você ter capacidade de saber se ele está respeitando lá as leis ambientais, por exemplo, para que ele não incorra em nenhum crime ambiental e isto, por consequência, não prejudique a sua imagem, uma vez que você tem relação com alguém que estaria, né, desrespeitando leis ambientais e causando danos ao meio ambiente. Então, você ter governança sobre isso é você ter capacidade de evitar com que o fornecedor faça isso. Para você ter essa capacidade de evitar, você tem que ter, primeiramente, a capacidade de diagnosticar, de perceber se ele está fazendo isso ou não. Porque, senão, você vai ser Inês morta, né? Leite derramado não adianta ser chorado, já era, já aconteceu. Aí já não é mais governança, aí já é controle de danos, aí já é ação de contenção, já vem depois. Aí é outro tipo de ação. Então, governança é
uma competência que sugere uma prevenção. Então, para tanto, vejam, estratégias e estruturas. Se a estratégia é ter capacidade de governar, de antever, a gente tem que ter estrutura gerencial e operacional para poder isso acontecer. Então, como é que, esse exemplo bem simples que eu estou dando, como é que a gente tem que estar organizado nas relações com o nosso fornecedor para a gente poder ter governança sobre ele? Ou seja, como é que a gente sabe que o nosso fornecedor está fazendo aquilo que deveria fazer de acordo com leis, de acordo com nossos contratos? Esqueçam leis, contratos. Então, a gente fez ali contratos. Vocês vão ver aí com a professora Fernanda. Aí vocês vão ver lá que em contratos, dando spoiler aqui, vocês têm a Lei Basilar, que é o Código Civil, se eu não me engano, a partir do seu artigo 421. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. E dentro lá dos diversos artigos que prevêem como se faz contratos privados e públicos, né? No caso do Código Civil, contratos privados, você vai ver que tem lá um campo dos princípios, né? O princípio da boa-fé, por exemplo. Uma série de outros princípios, né? Da legalidade, da transparência e tal, mas esses aí são mais dos contratos públicos. Como é que você vai governar isso na relação do contrato? Botou no contrato, tem que acontecer. Como é que você vai governar isso? Estabelece indicadores de desempenho. Beleza? Indicador de desempenho, então nós vamos ver por último agora os KPIs, né? Como é que faz, quais são as propriedades que o KPI tem que ter para ele poder lhe responder bem. Mas, de novo, igual, como é que o KPI vai ser alimentado, com que periodicidade, como é que ele vai ser divulgado, como é que ele vai estar disponível, vai gerar relatório, de que jeito? Então, isso tudo é governança. Tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: apresentar uma competência ou de environmental, de meio ambiente, ou social, ou de governança, e explicar como é que esta competência na relação com o fornecedor agrega valor. Repito, quem quiser ir além, que está muito fácil essa pergunta, botando 3 em 1, né? Pode responder uma para cada, uma para meio ambiente, uma para social e uma para governança. Não é o obrigatório. O que eu vou cobrar aqui para fins de nota é só pelo menos uma ou outra das 3, né? Mas quem quiser ir além, pode falar uma de cada, eu vou valorizar. E o mais importante não é apresentar uma de cada. Então, dizer assim, Capec, a minha empresa ela tem na relação com o fornecedor o filtro meio ambiente desse jeito. A gente cobra que todo mundo tenha certificação ISO 14000. A gente cobra que todo mundo tenha o selo FSC, que é o Forest Stewardship Council. E assim vai. Social. A gente cobra que todos os nossos fornecedores tenham a ISO 26000, que é a que regula a questão da responsabilidade social. E governança, a gente vai cobrar que o fornecedor tenha lá um plano de governança assim assado, etc., na relação conosco. O mais importante é como que isso agrega valor à nossa produtividade, na nossa relação com o fornecedor, tá bom? Até aqui, ok? Tranquilo, professor. Só dentro dessa parte de governança, não sei se você pode dar um exemplo prático que você já viu no mercado de alguma política de governança aplicado a essa relação com fornecedores. O básico do básico é estabelecer critérios de desempenho e eles serem respeitados. E a governança vai se dar justamente no monitoramento desses índices. Então, se eu estabeleço uma relação de fornecimento com vocês, por exemplo, e nesta relação, no nosso contrato, a gente vai estabelecer KPIs, que a gente já vai ver agora como conceber, né? KPIs diversos. Uma forma de governar essa relação é fazer esses KPIs serem cumpridos. O que não é uma coisa óbvia, o que não é uma coisa trivial. Como é que isso vai acontecer? Não é só de vocês me responderem assim, não, basta cumprir os KPIs. Mas quem é que vai olhar? Quem é que vai prestar conta? Quem é que vai cobrar alguma coisa se não estiver dentro do parâmetro? Como é que isso vai se dar? Eu vou ligar e vou xingar? Eu vou lá na empresa e vou brigar? Como é que é isso? Então, governança é isso. Você, por exemplo, na relação no meu mercado de operador logístico, tá?
O operador logístico ele pode ser um quinterizador, um quarteirizador ou só um terceirizador. Então, ele pode ter subcontratações. Só que a responsabilidade é dele perante os clientes, e não dos subcontratados. Muito bem. E aí, se acontece de um subcontratado lá que está com a parte de transporte atrasar a entrega de um cliente do operador, quem vai responder para o cliente não é o quarteirizante, o transportador, e sim o operador. Mas haverá de se ter uma forma legal de se prever essa prestação de contas. Então, eu, operador, vou ter que, mais importante é dar um jeito no atraso, que estou criando aqui um exemplo, mas eu vou ter que prestar conta para o meu cliente, que cobrou de mim, que contratou comigo a entrega do produto dele em tal local, em tal momento. E a governança se dá justamente na maneira como cada um enxerga, como é que se observa, como é que se monitora, como é que se governa. Isso pode ser feito através de qualquer dispositivo de TI ou manualmente mesmo. Os TIs que mais fazem isso hoje são ERPs que têm módulos, né, de follow-up, de acompanhamento dos KPIs, né? Agora, e várias marcas de ERPs temos disponíveis no mercado, internacionais e até nacionais. Agora, pode ser também no braço, viu? Então, você tem uma relação ali com o fornecedor, preciso que entregue tal quantidade com esse cronograma aqui, e aquilo ali tem que ser cumprido. E à medida que não é, estou pegando aqui um exemplo bem artesanal, tá? Mas isso é governança, que eu não recomendo para ninguém fazer assim, porque é dor de cabeça, né? Mas governança é isso, é você governar o processo. Antecipar, já produziu, não produziu, e cobrar, e capacidade de cobrar. Por isso que, por vezes, se colocam escritórios nas plantas dos seus clientes. Para que é? Para ficar lá de olho, para cobrar, para antecipar, para evitar chegar no dia que devia ter cumprido, só no dia descobrir que não vai cumprir. É você botar metas intermediárias. Então, você tem diversas formas de fazer isso acontecer. O que eu vejo muito na prática é sistemas de informática, obviamente, onde você tem painéis de KPIs, repito que nós vamos ver agora, como montar, quais são as propriedades, e os painéis de KPIs, os dashboards, né, eles informarem, darem esses dados. Está acontecendo, não está, de acordo com o que se previu ou não. Isso é governar o processo. A forma mais eficiente que eu vejo hoje de se fazer no mundo é assim, é você ter dashboards inteligentes, dinâmicos, né, atualizados em tempo real, isso é o melhor dos mundos. Tá bom, André? Perfeito, tá entendido. Agora, mas isso é muito caro, né? Não é barato. Dashboard, né, que são aqueles painéis dinâmicos, eles podem ser feitos, inclusive, em Excel, tá? E manualmente, cada um de nós aqui pode fazer. Mas Excel... Veja, Excel é uma baita ferramenta. Eu, honestamente, qual é a fragilidade que eu vejo no Excel? Muita mão mexendo e pouca proteção. Então, de repente, alguém fazer uma besteira ali não custa muito. Lançar um dado errado. O Excel, ele normalmente não critica. Você tem como colocar propriedades macro, né, no Excel, ou seja, você dá inteligência para a célula cobrar, verificar, criticar, para ver se está certo ou está errado. Então, um exemplo bem simples. Você pode controlar entradas e saídas do acordado entre fornecedor numa planilha Excel. Se você colocar lá que entrou determinados itens que, de fato, ainda não chegaram, mas você sabe que vai chegar, o que seria um macro para cobrar se aquilo ali poderia dar entrada ou não? E um ERP, por exemplo, da SAP faz isso muito bem. Ele tudo bem, você está dando lançamento aqui de entrada de tantos itens que ainda não entraram, mas você sabe que vai chegar. Aí você só está antecipando aquilo para poder processar o faturamento e a saída, né? A produção, né? Só que aí o ERP ele vai te cobrar o seguinte: tá bom, lança a nota fiscal aí, que deu entrada. Aí você fica na banana. Aí tu vai lançar o DANF, sabe? Então, a fragilidade do Excel é nessa, vamos dizer assim, nesse compliance mesmo, né? Nessa prestação de contas. Mas funciona, é uma forma de você governar o processo também. Bom, KPIs, vamos falar da cereja do bolo? Key Performance Indicators.
Cadê? Tá, então, peraí, deixa eu tirar minha tela daqui. Então, KPIs, o que eu peço aqui, apresentar 2 indicadores de desempenho que melhor deem suporte à gestão do relacionamento com os fornecedores e explique. Então, o que eu estou pedindo aqui? Que vocês apresentem 2 indicadores de desempenho que melhor, na opinião de vocês, expresse a boa relação com o fornecedor. Na prática, o que eu estou pedindo? Como é que você mede a gestão desse relacionamento? Exemplo concreto. Eu posso ter indicador de desempenho de entrega, de conformidade de entrega, coisa básica. Relação entre o que foi pedido e o que foi entregue. Ao contrário, quer dizer, o que foi pedido embaixo, numa fração já, né? E o que foi entregue. Então, se foram feitos 100 pedidos e foram entregues 90, esse indicador de desempenho vai dar qual resultante? Pediram 100 e entregaram 90. Vai dar 90%, ou 0,9%, como queira falar, né? Então, você vai ter um indicador de desempenho, você vai ter o KPI. Todo KPI, ele tem meta. Tem que ter meta, porque senão qualquer resultado está valendo. Todo KPI tem que ter polaridade. É melhor que ele cresça, é melhor que ele diminua, é melhor que ele se mantenha estável. Como assim? Ora, este que eu acabei de dar exemplo, de conformidade. Relação entre o que foi pedido para o fornecedor e aquilo que foi entregue. Qual a polaridade que vocês acham mais adequada? Quanto maior, melhor, ou quanto menor, ou quanto mais estável, melhor? Esse indicador entre pedidos e entregas. O ideal é o 100%, né? Então, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor, né? Mas tem um porém aí, André e todos, que deriva do raciocínio da gestão da qualidade da ferramenta Seis Sigma. Alguém trabalha com Seis Sigma aqui? Sim, eu sou Black Belt em Six Sigma desde Rapaz, 2011. olha aí, Black Belt com quantos dans? Show de Né? bola, André. Qual é a grande fragilidade, André, da filosofia da ferramenta Seis Sigma? É No o meu ponto, esforço. no Fala aí. meu ponto de vista, ela ainda é uma ferramenta que ela tem um cunho muito forte, porém reativo ainda. Né? Você vai corrigir alguma coisa, né? E para mim falta nela essa questão de você ter um cunho mais preventivo, você agir antes de que aquilo esteja acontecendo, né? Claro que Também existe. acho isso. É, Eu acrescento um outro quesito, que é a, a depender do nível de cobertura que você queira, dos desvios padrão, mas vamos então dar uma nivelada para todo mundo aqui, né? Alguém mais, além do André, lida com Seis Sigma, para entender pelo menos o que é? Então, a lógica, André, fica bem à vontade. Quer explicar? O que não, que... não, pode ir, professor. Pô, tu é Vai Black embora. Belt, cara. Eu sou White Belt, né? Não, mas vai lá, qualquer coisa a gente vai se Vai ajudando. arredondando aí, tá? Uhum. Então, vamos lá, gente. Seis Sigma, o que é? Existe uma figura em estatística chamada histograma, onde você vai ter ali uma média dos eventos que tu quer medir e os desvios padrão, para mais e para menos, né? Então, dentro disso, você vai ter uma distribuição que a gente espera que seja normal. O que é uma distribuição normal? Você vai ter, por exemplo, para medir esse indicador aqui que eu acabei de dar exemplo, que é a conformidade de entregas, que é uma relação entre o que você pediu e o que o fornecedor adimpliu. Lembra ontem? A adimplência pode ser também entregas, né? Não só pagamento. Então, você vai ter ali uma média da adimplência, a média normalmente é tal índice, mas com desvios padrão, para mais ou para menos, para mais entregou mais ou para menos entregou menos. A lógica Seis Sigma, ela diz o seguinte, que você tem uma distribuição normal a partir da média em 3 desvios padrão para mais e para menos, ou seja, 3 para mais, 3 para menos, somando dão 6 sigmas, que é a letra grega que significa aí, que foi atribuída ao desvio padrão. Então, você tem 6 sigma
6 desvios padrão, 3 acima da média, 3 abaixo da média. Bacana? Legal. Em termos de percentual de distribuição, se você quer cobrir, além da média, um desvio padrão, o ideal, o melhor dos mundos, não seria nós cobrirmos todas as possibilidades? Ou seja, eu vou raciocinar com todas as possibilidades aqui de incorrência daquele fenômeno, do meu fornecedor me entregar 100% ou menos que 100%. Ou seja, a média e mais os desvios padrão. Qual é o problema de você fazer isso? É o custo desta operação. Então, se você quiser cobrir, não ficar na mão, não ficar mal das pernas, caso o fornecedor entregue menos do que o acordado, 3 desvios padrão para mais ou 3 desvios padrão para menos, você vai ter que fazer um esforço muito grande para cobrir isso. Então, ou seja, ou tu vai ter que ter mais fornecedor para cobrir caso ele atrase, ou você vai ter que ter caixa para pagar aquilo que ele cumpra dentro do previsto, que é o esperado. Então, em todas as situações, quando você quer cobrir os 6 sigma de possibilidades, uma das fragilidades, André, e todos que eu enxergo, é o custo da instalação desse cenário, né? Então, se você quer... Vou dar um exemplo mais fácil de perceber. Uma medição de adimplento de prazo. Então, ou seja, você acordou que a entrega sempre vai ser em até 10 dias, e aí você vai ter as ocorrências de quantas vezes isso ocorre para mais ou para menos. Vai ter desvio padrão para mais ou para menos. Aí vai ter gente que me diga, pô, Capec, para mais, ok, é ruim, você vai ter atraso. Mas por que para menos também é ruim? Se você combinou 10 dias, qual é o problema do fornecedor te entregar em menos prazo? Ora, você não vai estar preparado para aquilo. Você tem que ter espaço no teu armazém para receber aqueles itens. Você tem que ter espaço na linha de produção. Você tem que ter equipamentos disponíveis, pessoal disponíveis, ou seja, todos os recursos produtivos disponíveis para dar uso naquele item que chegou antes. Ah, mas chegou antes, espera. Ora, sob o ponto de vista do sistema Toyota de produção, espera é uma perda, é uma gordura que você está ali, pagou para estar ali esperando. Sob o ponto de vista contábil, não virou mercadoria circulante, não virou resultados ou dividendos. Está ainda lá na conta capital, ativos, mercadorias. Não gerou. Então, isso não é bom. Então, voltando, o KPI ele tem essa polaridade, ele tem os índices, ele tem as polaridades. Eu já falei das fórmulas. E mais do que isso, você tem que ter capacidade de comunicação desses KPIs. Então, de novo, KPI você tem que saber o que você vai medir, por que você vai medir, quais são as variáveis que tu vai medir exatamente, como é que tu vai formular isso, ou seja, tu vai botar isso numa fração, vai ser um menos o outro, um mais o outro. Então, quando você vai medir lead time, por exemplo, tempo de atravessamento, normalmente você vai acumular os tempos, vai somar, né, os tempos fracionados. Então, você tem fórmulas diversas para calcular, matemáticas, né, para calcular isso, coeficientes, exponenciais, não vou entrar nesse mérito. Você tem, então, essa questão da polaridade, você tem que ter capacidade de enxergar isso, gente, que nem, por exemplo, bolsa de valores. Quem investe em bolsa, bate o olho no gráfico, que parece um eletrocardiograma, né, aquela coisa assim, já sabe se está indo bem ou se está indo mal, e você bate o olho ali, pô, mas peraí, por que está indo bem, por que está indo mal? Determinados comportamentos gráficos já denotam o que vai vir depois. Então, são leituras que quem tem experiência sabe. Então, a polaridade. E a coleta, como é que tu coleta isso tudo e como é que tu divulga? Então, na prática, o que eu vejo, a grande dificuldade justamente reside nesses passos operacionais, que são da coleta e da divulgação. Primeiro, coleta é o seguinte, como é que tu coleta essas informações? Você tem que mandar todo mundo parar de trabalhar para mandarem para você essas informações, ou você já vai lá direto no sistema onde já foi primariamente lançado e você que é o responsável, né, pela gestão da qualidade, você consegue acessar isso e não incomodar ninguém.
Depois que você faz isso, que você roda ali os resultados, essas informações elas ficam onde? Quem é que toma conhecimento? Eu digo o seguinte, que o ideal seria que toda a organização, ou no caso da relação com o fornecedor, todos os participantes deveriam tomar acesso desses resultados, tomar conhecimento desses resultados. Por quê? Por que é importante o fornecedor saber se ele está indo mal? O que é ir mal? É ir aquém da meta, né? Ele tem que corrigir. O que é importante saber para o fornecedor que ele está cumprindo a meta? Porque ele tem que manter naquela impulsão ali de produção. Por que é importante o fornecedor saber que ele está indo além da meta? Pô, mas ir além da meta não é tudo de bom, Capec? Não necessariamente. Ora, porque você pode estar despendendo um esforço maior do que o que você planejou. Você produzir mais, vender mais, você comprar mais no fornecedor e tal, não necessariamente é uma coisa boa, porque você vai estar investindo mais naquilo ali, quando de repente poderia estar investindo no ESG, para reforçar preventivamente a sua marca, para entrar num novo mercado, ou até mesmo para sanar algum problema que tenha sido gerado por algum incidente social ou ambiental. Entende? Então, de novo, KPI, a gente tem que saber qual é o fenômeno que eu quero medir. Eu quero medir tempo, eu quero medir produtividade, eu quero medir entrega, eu quero medir conformidade qualitativa, quantitativa, eu quero medir giro de estoque. O que eu quero medir? Primeira coisa, qual é o fenômeno? Segundo, quais são as variáveis que eu tenho que coletar para poder medir aquele fenômeno? Coletei as variáveis, qual é a fórmula que eu vou usar, a coleta em si, né? Como é que eu vou captar essas informações, qual é a polaridade, para mais, é para menos, é para manter, que é o melhor, metas, e como é que eu divulgo. Então, veja que KPI, gente, não é uma coisa assim banal. Ah, pega aí. Capec, diz aí para a gente quais são os melhores KPIs que você conhece. Eu posso falar. Já disse aqui vários exemplos, então, de conformidade de entrega, de lead time, mixando o tempo de entrega com qualidade da entrega, então on time in full, OTIF, saving, que é uma relação entre o que você orçou e executou, né, financeiramente falando. Então, não se preocupem com modelos existentes de KPIs. Preocupem-se em saber qual é o fenômeno que importa vocês medirem. E aí, para responder isso, sabe qual é o melhor caminho? Primeiro passo lá. Qual é a... Deixa eu voltar aqui. Qual é o produto e a diretriz organizacional pretendida pela sua empresa? Se a sua empresa diz, comprem comigo, mercado, porque eu quero ser inovador, os KPIs eles têm que estar medindo nessa linha. Porque se você está dizendo isso para o mercado, você tem que estar medindo isso perante o mercado. Se você exige do seu fornecedor que ele seja bom de prazo, então você tem que estar medindo isso. Entende? É que nem você ir para uma academia querendo emagrecer e fica de olho na balança. Ué, mas não é assim que a gente olha se a gente está emagrecendo? Não necessariamente. Porque quando você está indo para uma academia fazer musculação, você está ganhando mais massa magra, você está perdendo mais massa gorda e você está aumentando de peso. E está emagrecendo. O que é emagrecer? É você substituir massa gorda por massa magra. O que não é sinônimo de perda de peso. Entende? Então, a importância do fenômeno a ser medido é muito grande. E esse fenômeno a ser medido deriva daquele primeiro bloco. Quais são as soluções que você oferece para o mercado e quais são as diretrizes organizacionais que você oferece. Se você diz para o mercado que você quer ser líder em sustentabilidade ambiental, então é isso que você tem que exigir lá do seu fornecedor. Como é que você vai exigir isso? De diversas maneiras. Cumpre os requisitos legais da norma tal,
quanto de resíduos sólidos está gerando, quanto de resíduos sólidos está descartando, quanto de embalagem está desperdiçando, e assim vai. Tudo que num conjunto denote aquilo que lá na diretriz organizacional e soluções de produto está sendo dito que o mercado vai consumir. Porque senão, você, de novo, está indo para a academia, querendo emagrecer e achando que a balança vai te dizer isso. Percebam o paradoxo aqui da balança, né? Pô, uma balança não é o que vai dizer se tu emagrece? Balança vai dizer teu peso. Deprimir vocês com a balança agora? Falem comigo, moçada. Vocês estão aí? Não, não, tá tudo tranquilo. Eu entendi o exemplo, né? Você tem que medir a coisa certa, né? Não adianta você estar medindo, tem um objetivo e tá fazendo a avaliação de uma coisa que não vai dar o resultado quanto ao seu objetivo, né? Acho que o exemplo é bem pertinente. E a concepção desse objetivo, desse fenômeno a ser medido, deriva lá da fonte das diretrizes organizacionais e daquilo que o produto se propõe a solucionar. E daí você consegue alinhar bem. Aí de duas, uma. Ou você vai ver que você está ofertando uma coisa que não é bem aquilo que você tem, ou você tem que corrigir aquilo que você está querendo ofertar. Então, se você está querendo ofertar para o mercado diferenciais derivados de sustentabilidade ambiental, você pode daqui a pouco ver que o teu mercado fornecedor está mal das pernas, não estão nem aí para isso. De novo, vamos resgatar o caso que aconteceu aqui na Serra Gaúcha, alguns meses atrás. Então, qual foi a natureza do fenômeno? Foi uma empresa terceirizada, que eventualmente não cumpriu ali com algumas questões trabalhistas de determinados trabalhadores da empresa terceira. Não foi a empresa viticultora de Bento, se eu não me engano. Foi de Bento, não foi? Sim, o que eu lembro foi de Bento. Isso. Então não foi a empresa, né, que falhou, foi a terceira. Só que olha a ética aí, ó, o que o mercado quer saber? Não interessa. Foi a empresa de Bento, sem citar nomes aqui, tá? Foi a empresa de Bento que não governou aquilo que devia a terceira fazer. Olha o problema da governança, né? Tá bom, gente? Então, por hoje, é isso. Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. O que eu peço para vocês, então, é que trabalhem esses outros blocos. Tá bem? Na verdade, o bloco todo da nossa disciplina vai estar em cima disso tudo aqui junto, né? Então, nós temos ainda um encontro de sexta que vem para arrematar qualquer coisa que tenha faltado aqui, mas eu não vou entrar com elementos novos. Então, são esses elementos. Eu justamente fiz esse esforço de ontem e hoje, esforço mental, de cobrir com vocês esse todo, para que vocês tenham pelo menos a semana até sexta que vem, para, de maneira síncrona comigo, ter a possibilidade de sanar alguma dúvida. E, como eu já disse ontem e repito, o prazo para a entrega dessa entrega, né, vai ser até a semana seguinte, né, do dia 18 ali, na semana a posteriori. Tá bom? Para não ficar também tão apertado para vocês. Tá bem? Eu vou criar um link ali no ambiente virtual para vocês postarem. A sugestão é que vocês escrevam em cima da planilha. Sugestão não é trilho, é uma trilha, é uma sugestão, mas podem fazer da maneira que quiser, conquanto respondam a esses quesitos aqui. Então, produto, diretrizes, e aí aqui os que eu vou avaliar. Apresentar 2 critérios de seleção, explicar, apresentar um mecanismo de colaboração e cooperação que possam ser estabelecidos e explicar como é que agrega valor, uma forma de como estabelecer relação de confiança e explicar como é que isso aí agrega valor, uma forma de ética e compliance, né, e como que agrega valor, uma forma de ESG e como agrega valor, e, por fim, 2 KPIs, né, que deem suporte a essa gestão do relacionamento com o fornecedor e explicar, né,
Então, vocês percebem que o mais importante do que apresentar os quesitos em si é explicar como é que eles impactam positivamente, como é que eles agregam valor. Porque, de novo, gente, pensar em termos de estar certo ou estar errado é muito pobre, ele leva vocês a parcas evoluções. Tudo pode estar sendo correto conquanto tenha um positivo impacto. Não importa se eu vou dizer assim, tem um KPI na relação com o fornecedor da gestão do consumo de clips, de prender folha, é uma coisa inócua, é um esforço bobagem. Em princípio, parece mesmo, né? Mas vai que daqui a pouco se descobre, eu estou forçando uma barra aqui, né? Mas vai que daqui a pouco se descobre que o Clipse está gerando um impacto ambiental no seu descarte e tal e coisa. Opa, eu já começa a ter uma relevância um pouco maior a gestão daquilo ali. Que nem antigamente ninguém se preocupava em gerenciar descarte de pilhas e baterias, que são itens pequenos, até se você for olhar, mas, pô, vai hoje não fazer isso direito. Tem um impacto ambiental tremendo. Gestão de consumo de água, uma coisa tão banal, né? Água. Pô, hoje em dia é fundamental você ter isso. Aproveitamento, reutilização, a própria gestão ambiental mesmo, né? Antigamente, 20 anos atrás, gente, ó, vocês todos já eram vivos aí, tá? Alguém tem menos de 20 anos aqui? Não, né? Então, há 20 anos atrás, não se falava tanto assim de gestão do meio ambiente. Gestão do social, menos ainda, na questão dos negócios, né? Então, as coisas são dinâmicas. Acho que foi o Cristiano ontem que colocou isso, né? Você tem que ter uma capacidade de retrato, palavras minhas, tá, Cristiano? Não foram essas que você usou. Mas você tem, além da capacidade da gestão do retrato, tem que ter a capacidade de acompanhar a dinâmica do mercado, né? Na gestão com o seu fornecedor. Tá bom, gente? Alguma coisa que por hora vocês não tenham entendido, queiram me perguntar? Ou estão se sentindo bem para a produção? Bem tranquilo, professor. Bem fácil, né? Acho que eu podia era piorar um pouquinho mais isso aí, né? Não, né? Só que não. Gente, é claro que eu sei que vocês têm outras demandas para lidar concomitantemente, então eu concebi a disciplina em si, né, que é curta, e um instrumento aí de avaliação pesando as outras demandas concomitantes que vocês têm, tá bom? Mas quem quiser aprofundar, vocês têm aí o meu contato, que eu vou escrever aqui na tela, no chat, perdão. Meu e-mail, capec74@gmail.com, e celular também. Pô, sou parceiro, trabalho 24/7, tá? Só não curto muito aquela coisa assim, bom dia, o mantra de hoje é azul, tal, céu, pelo amor de Deus, aí também não dá, né? Tá, aí eu tô fora. Mas qualquer, poxa, projeto de trabalho, Capec, pô, queria que você me ajudasse aqui, mesmo que não seja da minha competência, posso, de repente, conectar vocês a quem resolva, né? E assim vai, tá bom? Então, estou à disposição de vocês. Sobre nossa aula, tudo certo? Tudo tranquilo para vocês? Ou algo que queiram mais esclarecimento? Ou agora é só realmente baixar a cabeça e trabalhar? Da minha parte está tudo certo, é só realmente fazer atividade agora. Tá bom. Então, moçada, conforme ontem, eu vou ficar à disposição de vocês até o último permanecer na sala. Quem eu não ver, até semana que vem. Bom final de semana, bom trabalho e até semana que vem. Aí, na semana que vem, eu posto lá o novo link de acesso, né, pelo Zoom. Eu vou agora aqui baixar a aula de ontem, baixar para o uploadizar, né, para o YouTube e disponibilizar para vocês as duas aulas, né, de hoje, quando terminar, e a de ontem já terminou. E para a aula que vem, eu vou criar um novo link, jogo lá no WhatsApp, deixo disponível aqui no Moodle e vamos trabalhando, tá bom? Ok. Combinado. Tá bem. Então tá, estou à disposição de vocês aqui agora. Só vou tirar minha câmera, mas
Estou aqui para quem quiser conversar, quem quiser tirar uma dúvida ou quem quiser trabalhar agora aqui online, ficar aí. Eu vou ficar aqui até o último aluno estar online, tá bom? Professor, até a próxima Oi. semana. Bom final de semana aí para toda a galera aí. Valeu, Charles. Grande abraço. Gabriele? Oi, Gabriele. Gabriele? Gabriele, você está aí?